Senhor, se alguma falha, algum erro nosso, pedimos mesmo perdão, lava-nos com o teu sangue, Senhor. Senhor, nós sabemos, Senhor, que é o teu sangue que nos justifica, Senhor, perante ti, Senhor. E neste momento, Pai, obrigado, Senhor, que nós somos justos, Senhor, não por nossas obras, não por nada que possamos fazer, mas por tudo aquilo que Jesus fez por nós na cruz, Senhor. Nós recebemos dessa graça, Senhor Deus, Pai, que nos livra de condenações, Senhor, que nos livra, Senhor, de medos, de fobias, Senhor, que nos livra, Senhor Deus, Pai, de qualquer, Senhor, falsa acusação, Senhor, contra nós, Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus, por vivemos debaixo da graça, não debaixo de uma lei, Senhor. No nome de Jesus, Senhor. Pai, obrigado, Senhor, por nesta noite, Senhor Deus, Pai, que eu seja instrumento da tua mão, Senhor. Como eu disse, Senhor, tu conheces as nossas fraquezas, se há alguma falha em nós, Deus, Pai, ora mesmo pelo teu perdão, Senhor. Ora mesmo, Deus, Pai, que a tua igreja seja uma igreja com o coração virado para ti, Senhor, com o coração de adorador, Senhor, com o coração, Senhor, Deus, Pai, Senhor, que busca a tua face, Senhor, que cumpre, Senhor, com a tua palavra, Senhor, uma igreja, Senhor, Deus, Pai, um povo, Senhor, Deus, Pai, consagrado, Senhor, a ti, Senhor, fiel a ti, Senhor, em todas as áreas, Senhor, no nome de Jesus, Senhor, um povo que é ousado, um povo que é destemido, um povo que fala aos problemas, às situações, Senhor, e diz para esses problemas, essas situações se removerem das suas vidas em nome de Jesus, porque tu dizes que nós devíamos falar às montanhas, aos problemas, às dificuldades e ordenar que eles, em fé, ordenar que eles se movessem, Senhor, e que isso iria acontecer, porque tudo o que pedimos em nome de Jesus, Senhor, e de acordo com a tua palavra, Senhor, assim será feito, pois a tua palavra jamais voltará para ti vazia, Senhor, mas ela se cumprirá naquilo para que é enviada, Senhor. Por isso, Deus, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, Senhor, muito obrigado, Senhor, por nos dar ousadia, Senhor, muito obrigado, sim, Deus, pela medida de fé que colocaste em cada um de nós, Senhor. Obrigado que essa medida de fé é o suficiente para fazer remover uma montanha, Senhor. Por isso, Deus, já, Deus, nós te agradecemos por este ensino, em nome de Jesus, e todos dizem amém. Então, hoje a lição número 3, de fé que move montanhas, e começo por dizer que sem fé é impossível agradar a Deus, não é o que diz a palavra em Romanos 1, em Romanos 3, desculpa, em 28, sem fé é impossível agradar a Deus. Isto por quê? Porque Deus é um Deus de fé. Amém? Ele falou e as coisas aconteceu. Amém? Ele falou, assim também nós devemos falar. A fé é como um sistema de imunidade. Essa fé vai filtrar os nossos medos, vai filtrar as nossas fobias. Amém? E senão estes medos, estas fobias iriam paralisar as nossas ações, iriam paralisar as nossas atitudes. Quando a fé falha, vai entrar esgotamento, não é? Pode entrar esgotamento, como eu digo, entram fobias, entra o medo. Se não houver fé, há medo. É o contrário da fé é o medo, amém? Mas Jesus não nos quer ver a mover em medos ou em fobias, Jesus quer nos ver a mover em fé. Em Marcos 5, 36, só vou ler duas escrituras assim rápido para vocês, diz assim: não temas, somente crê. Já em Marcos 11, 22, Jesus disse: tende fé em Deus. Então Deus quer que a gente se mova em fé, Deus quer que a gente creia nele, creia na sua palavra, e isso é o suficiente para nós podermos vencer. Fé é de Deus e fé é uma lei. E as leis que Deus estabeleceu nunca vão falhar. Verdade ou não? As leis que Deus estabeleceu foram designadas para operar e nunca falhar. Ele quer que as pessoas creiam ou não nessas leis, isso não impedirá delas operarem. Quer a gente creia ou não, elas sempre vão operar, porque são leis de Deus. Romanos 3 diz da seguinte maneira, Romanos 3, versos 3 e 4 diz assim: sendo assim, que importa se alguns desses judeus foram infiéis? A infidelidade deles conseguiria anular a fidelidade de Deus? Não. Amém? Absolutamente não. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso.
como está escrito, para que sejas justificado em tuas palavras e sejas vitorioso quando fores julgados. Amém? Ou, em outras palavras, a fé de Deus nunca falha. Aquilo que Ele prometeu, as leis que Ele estabeleceu, nunca vão falhar. Amém? Deus falou e as coisas foram criadas. Também a nossa fé deve ser falada. Às vezes o problema de muitas pessoas não verem resultado na fé é porque pensam e não falam. A fé deve ser falada. Amém? Fé vem pela palavra de Deus. A Bíblia diz que fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então vem pela palavra de Deus. E a Bíblia diz que ela é uma semente incorruptível. Ela nunca, é uma semente que nunca se estraga, nunca é danificada. Ela é uma semente incorruptível. E a semente, como nós sabemos, do feijão, do milho e outras sementes, amém? Muitas das vezes falham a produzir, apodrecem, amém, no terreno, apodrecem, né? Mas a fé da semente, a semente da palavra de Deus, essa nunca falha, nem nunca apodrece. Amém? Nós é que somos os causadores da fé produzir ou não. Fé verdadeira é uma semente, volto a dizer, sobrenatural, que não falhará, nunca vai falhar. Mas nós podemos fazer com que ela não opere em nossas vidas. Nós podemos fazer isso. As nossas ações, as nossas reações à palavra, as nossas reações para com Deus, amém? Tudo isso vai fazer que a fé produza ou não. Como é que eu estou a agir? Será que eu estou a orar, mas ao mesmo tempo estou a criticar e a murmurar contra isto e contra aquilo? Se estou a orar por uma coisa, estou a murmurar e a criticar, imagine o que é que acontece. A murmuração e a crítica anulou a oração. Amém? As nossas ações e reações à palavra de Deus podem parar a produção da semente. Em Lucas 17, verso 6, Jesus diz o seguinte, diz assim: se tivesses fé, 17, 6, Lucas, ao que os encorajou o Senhor, se tiverdes fé do tamanho de uma semente de mostarda, diz que é a semente mais pequena, amém? De uma semente de mostarda, podereis dizer a esta amoreira, arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Amém? Ela vos obedecerá. Deus já nos deu uma medida de fé. A Bíblia diz que em Romanos 12, verso 3, que Deus deu-nos uma medida de fé. Mas não só Ele nos deu uma medida de fé, como diz que nos deu um espírito. Veja isso, em 2 Coríntios 4,13, diz assim. 2 Coríntios 4,13 diz assim: assim está escrito, criei, por isso declarei. Com esse mesmo espírito de fé, nós igualmente cremos e por esse motivo, falamos, ok? Deus não só nos deu uma medida de fé, como nos deu um espírito de fé. Diga lá assim, eu tenho um espírito de fé. Amém? Não é só uma medida, tem um espírito de fé. Amém? Por isso podemos falar com ousadia. É possível falarmos e a nossa fé não produzir segundo os resultados que esperamos. Às vezes nós podemos estar a pedir uma coisa, mas Deus saber que aquela coisa não é o melhor para nós e dar-nos outra coisa. Amém? E nós temos que saber discernir essas coisas. Amém? Um fracasso pode vir também de algo que nos possa estar a acontecer à nossa volta. Por exemplo, nós podemos estar a orar e algo pode estar à nossa volta a querer minimizar a nossa fé. Lucas 22, versos 31 e 32, nós vemos aqui Jesus a dizer algo a Simão. Lucas 22, 31 a 32 diz assim: eu, entretanto, Jesus a falar, Simão, desculpa lá, está bem? Simão, eis que Satanás já recebeu autorização para vos peneirar como o trigo. A minha diz assim: Simão, eis que Satanás pediu para vos cirandar como o trigo. Mas depois nota a seguir, verso 32,
Eu, entretanto, roguei por ti, para que a tua fé não se esgote, outras Bíblias, não desfaleça, ok? Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ou seja, nós sabemos que há sempre alguém à nossa volta, que eles tentam minar a nossa fé, anda a cirandar, anda à nossa volta, põe-nos dúvidas, põe sentimentos facciosos até no nosso coração contra alguém. Para quê? Para minar a nossa fé, para impedir que a nossa oração tenha resultado. Amém? Muitas das vezes nós oramos, mas há sentimentos facciosos no nosso coração, por isso não adianta a oração, temos que remover essas coisas, amém? Porque isso impede a nossa oração de produzir e a nossa fé, amém? De trazer resultado. Notem que não foi Jesus que pediu que Pedro fosse cirandado, não foi Jesus que disse, não, Satanás vai cirandar Pedro, não. Mas foi o próprio Satanás que cirandou, andou à volta de Pedro. Por quê? Porque Pedro abriu uma porta, de alguma maneira ele abriu uma porta, ou com dúvidas, ou com críticas, ou com murmurações, ou sei lá, ele abriu uma porta para que Satanás o cirandasse. Muitas das vezes as pessoas pensam que é Deus que cria testes e tribulações nas pessoas e por isso se sujeitam aos problemas, às situações, aos testes e aos problemas. Mas sabem, o maior inimigo da fé, o mais súbil e o mais destruidor é a nossa falta de conhecimento da palavra de Deus, a nossa falta de conhecimento, amém? É isso que muitas das vezes rouba as nossas bênçãos, impede-nos de produzir. Acreditar que Deus nos coloca em problemas é o mesmo que concordar com Satanás e isso vai neutralizar a nossa fé, verdade ou não? Se é Deus que nos coloca em problemas, então onde é que está o amor dele, não é? Satanás, através de religiões e tradições, tem cegado a mente de muita gente. Muitos crentes até têm estado cegos por causa de religiões, tradições, doutrinas de homens. E o diabo tem usado isso para cegar a mente de muita gente. E Satanás, então, pega nessas coisas, amém? E tenta minar a nossa fé, para minar a nossa fé. É nestes testes, muitas vezes, que a paciência irá suportar a fé. A paciência, o fruto do Espírito, vai suportar a nossa fé. Tal como um pilar suporta uma ponte, ou tal como esses pilares suportam aqui, amém, este edifício, amém. Paciência fará com que nos agarremos à confissão da palavra, até passarmos pelo problema, até passarmos pela tentação, até passarmos por isso. 1 de Pedro 4, verso 12, verso 13, penso que os irmãos se lembram dessa escritura, diz assim: amados, não os estranheis, aqui diz, amado, não vos assusteis com a provação que surge entre vós como fogo ardente, com o objetivo, nota, de provar a vossa fé. Não entendais isso como se algo estranho vos tivesse acontecido. Por quê? Porque o inimigo vai fazer sempre isso. E Deus diz, pega nessas coisas e simplesmente ser paciente, amém? Edifica a tua fé e sai dessa situação porque eu estou contigo. Em outras palavras. Amém? Verso 12. Não, era só o verso 13, sim, desculpa. Contudo, alegrai-vos. Nota, alegrai-vos. Quem é que gosta de passar por problemas? Ninguém. Mas nota, a palavra diz, alegrai-vos por seres participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também vos alegreis e exulteis na revelação da sua glória. O que é que aconteceu? Jesus passou por situações, mas foi para termos vida, e vida com abundante. E nós, ao passarmos por essa situação, nós estamos a trazer à manifestação a vida abundante que Ele nos prometeu. Ok? Amém? Então não devem estranhar, Jesus foi tentado, nós também seremos. Satanás não quer aperfeiçoar a nossa fé, porque se a tribulação, os testes e tribulações aperfeiçoam a fé, todos nós já seríamos perfeitos, já passamos por tanta coisa, verdade ou não? Que eu que diga, já passamos por tantas coisas. Se isso nos torna perfeitos, já seríamos perfeitos há que tempos. Amém? A nossa firmeza em Deus é que nos vai aperfeiçoar. A nossa firmeza em Deus.
Testes foram planeados por Satanás para nos deitar abaixo, para nos animar, para nos encorajar. A gente vem, às vezes a igreja vê meia dúzia de pessoas, pode ficar desencorajado, desanimado, e ele aproveita isso para dizer, olha, pois tu assim, tu não prestas, tu isto, tu aquilo, olha. Não. Ele arranja tudo isso, amém? E se nós acreditarmos que é Deus que envia isso, essas coisas, isso vai devastar a nossa fé. Vai minar a nossa fé. Os irmãos entendem o que eu estou a dizer, não é? Se testes são de Deus, então por que é que nós resistimos e oramos contra eles? Se provações e testes são de Deus, por que é que nós resistimos? Se doença vem de Deus, por que é que nós vamos ao médico? Por que é que tomamos medicamentos? Muita gente diz assim, Deus está-me a testar com esta doença. Então se a doença é de Deus, para que toma medicamentos? Então não tome medicamentos, se é de Deus. Os irmãos entendem? Falta de conhecimento da palavra, o diabo aproveita disso para minar a nossa fé. Nós nunca devemos sair da vontade de Deus, devemos fluir com a vontade de Deus. E a vontade de Deus está em 3 de João, amém? 1, verso 2. Amém? Só tem um capítulo, o 3 de João, que diz assim, amado, desejo que te vá bem em todas, não é só em algumas coisas, não, em todas as coisas, e que tenhas saúde. Saúde é da vontade de Deus para as nossas vidas, amém? Assim como bem vai a tua alma, a nossa alma, Deus também quer uma alma saudável para nós, amém? Amém? Deus deu-nos a mente de Cristo. E ainda hoje à noite acordei às tantas da manhã, estava a orar e Deus diz, eu dei-te a mente de Cristo. Tu não tens que pensar negativo, tu não tens que ser pessimista. Eu dei-te a mente de Cristo. Tu podes pensar em coisas positivas e não negativas. Amém? Deus quer-nos saudáveis e aceita os veios que usamos para o ser. Por exemplo, ir ao médico, tomar medicações, mas também a sua palavra, ou ambos, não é? Deus aceita essas coisas, mas aceitar as mentiras do diabo, amém, que Deus nos quer doentes, isso só vai enfraquecer a nossa fé, neutralizar a nossa fé. Temos que ter cuidado com isso. Satanás, deixem-me dizer assim, não é o consumador da nossa fé. E se testes e tribulações aperfeiçoam a nossa fé, então Satanás seria o consumador da nossa fé. Mas ele não é, pois não. Ele não é o consumador da nossa fé. Hebreus 12, o verso 2 diz que nós devemos fitar os nossos olhos em Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. Amém? Tudo vem de Jesus. Vejam, deixem-me só ilustrar-vos a oração do Pai Nosso. Em Mateus 6, vamos ler, Mateus 6, verso 9. A oração do Pai Nosso. Vamos ver o que é que Jesus diz aqui na oração do Pai Nosso. Diz assim, portanto vós orareis assim, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Tudo bem. Amém? Continuando. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Assim na terra como no céu. Vamos parar aqui e fazer a seguinte pergunta. É da vontade de Deus que no céu haja tribulações, testes, que haja doenças e enfermidades? Não. Então, será que é da vontade de Deus que elas existam na terra? Não. A Escritura diz, assim na terra como no céu. Temos que meditar às vezes até naquilo que oramos. Muitas pessoas, não é, dizem, não, Deus está-me a testar com este problema, Deus está-me a testar com esta enfermidade. Cuidado. Mateus 26, 41, Jesus disse o seguinte, em Mateus 26, 41, Jesus diz assim, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Note, tentação, amém? Precisa ser vigiada. Isso só quer dizer, se Jesus está a dizer vigiai e orai, isso quer dizer que a tentação não é dele, não vem dele, não provém de Deus. Amém? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Note, o espírito
Nosso espírito, amém, na verdade está pronto, mas a carne é que é. A nossa carne é que nos leva a problemas, a tentações, a tribulações, a dificuldades. É a nossa carne. O nosso espírito, amém, está salvo. O nosso espírito é igual ao nosso Deus, amém? Por isso o nosso espírito não é tentado. O que é tentado é a nossa carne. Por isso podemos evitar tentações, provações, podemos evitar certas coisas se praticarmos aquilo que Jesus nos pede. Vigiar e orar. Vigiar e orar. Tiago 1, verso 13, também diz o seguinte. Tiago 1, verso 13 diz assim: ninguém ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. E Ele mesmo a ninguém tenta. É impossível Deus tentar-nos, amém, com testes, com provações. É impossível. Ele não tenta ninguém. Amém? Deus não se envolve com tentação. Note, ninguém diga. A Bíblia diz aí, ninguém diga. Outras palavras, não se deixem enganar. Não deixem que venham lá com cantigas. Não se deixem enganar. Em Tiago 1, versos 17 e 18... Outra escritura importante diz assim, Tiago 1, 17 e 18 diz assim: toda a boa dádiva, todo dom perfeito são lá descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Por quê? Deus não muda. Em Deus não há escuridão, por isso não pode haver variação de luz. Ele não conhece escuridão, Ele é luz. E ponto final. Amém? Verso 18. Pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos feitos como quem? Como que primícias das suas criaturas. Como primícias da sua criatura. Note. A palavra sombra quer dizer que nele, Deus, não há falta de luz. Como eu disse, Ele é luz. Nem há presença alguma de escuridão. Por isso, Deus nunca poderá ser julgado para usar o mal ou as trevas para nos aperfeiçoar. Nunca pode ser julgado por isso. Amém? Ele deseja que nós sejamos como as suas primícias. Quais foram as suas primícias? Adão e Eva. Amém? Uma geração original e sem defeito. Eles não tinham defeito quando Deus os criou. Eles só tiveram defeito a partir do momento que desobedeceram a Deus. Foi aí que entrou o pecado. Amém? Deus, o Pai, é dador de tudo o que é bom. A Bíblia diz em João 10:10 que o ladrão é que veio para matar. Foi ele que veio e atiçou Eva e Adão, amém? E levou-os ao pecado. Então, o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Mas Jesus diz, eu vim para que tenhais vida e vida com abundância. Então, acreditam que testes, tribulações, problemas, dificuldades é vida abundante? Não, não é. Jesus veio para nos dar vida abundante. Diga lá, Jesus veio para me dar vida abundante. Amém? Creia nisso. Sabem, na terra existem duas forças em oposição. A do mal e a do bem. Ou a do bem ou da justiça. O mal opera contra nós. Mata, rouba, destrói. Amém? E se deixarmos, Satanás vai roubar, vai minar a nossa fé. Vai matar o nosso testemunho. Vai destruir a nossa saúde. Vai roubar as nossas finanças. Se nós deixarmos e desobedecermos à palavra de Deus, Ele vai minar. Há leis que Deus estabeleceu para a nossa proteção. E nós temos que cumprir. Amém? Tanto na área financeira, como na área da saúde, como em qualquer outra área. Amém? Satanás fará qualquer coisa para nos destruir e impedir de ter vida eterna com Deus. Ele não quer. Por isso é que ele anda aí a assolar, a matar, a roubar, a causar guerras, conflitos. Por quê? Porque não quer que ninguém seja salvo. Não quer que ninguém vá tenha vida eterna com Deus. A força da justiça, a força do bem, vem de Deus e opera sempre a nosso favor.
vem por Jesus, que providenciou para nós vida abundante. Amém. O mal que se levanta para destruir a nossa fé pode ser evitado se nós vigiarmos e orarmos. Diga assim para o seu irmão, para a sua irmã, se está nos ouvindo, diga assim para alguém, diga assim: vigia e ora. Amém? Vigia e ora. Vamos estar a vigiar e a orar. Se Jesus é o autor da nossa fé, então devemos saber que Ele não precisa de testar a fé. Ele não precisa de testar a fé. Aliás, vemos isso quando Ele falou a figueira. Lembra-se da história da figueira? Ele olhou para a figueira, viu que ela não queria comer frutos, não tinha. Ele simplesmente repreendeu e disse: seca-te pela raiz. No momento que Ele disse isso, nós não vimos ela seca. Os discípulos, não viram ela seca no momento que Ele falou. Mas no dia seguinte, quando passaram por lá, eles viram que a figueira tinha secado, ou seja, as folhas murcharam, começaram a cair e secou. Ou seja, Jesus falou à montanha e a montanha moveu-se. Só que não foi algo que não foi visto logo, mas aconteceu. Assim também nós devemos falar aos nossos problemas. Nós podemos não ver logo a solução imediata, mas no dia seguinte ou passado 2 dias, conforme a nossa fé, amém, nós vamos ver o resultado, amém, de nós termos falado à montanha. Amém? Seria uma estupidez, eu tirei este exemplo, acho que já dei numa pregação, amém? Seria uma estupidez se a Apple, né, dos computadores, amém, construísse os seus computadores, os vendesse e só depois os iria testar a ver se eles funcionavam. Seria uma estupidez isso. A marca já foi registada e o registro é a prova de que esses computadores funcionam. Porquê? Porque antes deles saírem do mercado, eles já foram testados que iriam funcionar. Fé vem de Deus e essa fé já foi testada e provada por Deus. Ele falou e as coisas se criaram. Jesus cumpriu. Amém? E a fé opera e a Bíblia é o registro de que a fé funciona. Em Efésios 2, verso 8, Efésios 2, verso 8 e depois só o verso 10 diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, é dom de Deus, amém? Nós já fomos salvos, é um dom de Deus, porque Jesus já pagou o preço por nós. O verso 10, pois sois feitura dele, criado em Cristo Jesus para boas obras, os quais Deus de antemão preparou para que andássemos delas, para que andássemos em fé. Deus já preparou de antemão. Há 2000 anos atrás, amém, Jesus pagou o preço para nós andarmos, termos caminhadas de fé e podemos falar às montanhas, amém, aos problemas e às dificuldades. Deixem-me dizer também assim, nós somos a obra de arte de Deus, somos, deixem-me dizer assim, o Apple de Deus. Ele é o autor e Jesus o consumador da nossa fé. Em João 15, verso 7, Jesus diz assim: se estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Ou, se a palavra estiver em nós, fé está em nós. Amém? Por quê? Porque fé vem pelo ouvir e vem da palavra de Deus. A nossa fé só falhará na produção quando dermos ouvidos às mentiras dos diabos, às dúvidas, amém? Às coisas negativas à nossa volta. Ela só falhará aí. Não é a lei da fé que falha, mas nós é que falhamos por falta de conhecimento e por aplicação dessa lei. Amém? Estão comigo? Perseguições sempre vamos ter. Enquanto estivermos neste mundo, vai haver sempre perseguição, vai haver sempre problemas, vai haver sempre tentações. Amém? E principalmente para quem quer viver para Deus. Vocês já notaram que desde o momento que aceitaram Jesus, aparece tudo à vossa frente e que antes parece que não acontecia nada. Mas, deixem-me dizer, para quem quiser viver para Deus, então perseguições podem nos seguir. Por isso é importante nós conhecermos a palavra e não tirá-la fora do contexto. Há pessoas que já tiraram a palavra fora do contexto. Eu vou dar um exemplo. Em 1 de Pedro 4.1 diz o seguinte, 1 Pedro 4.1.
Diz assim: ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. Muitas pessoas, a minha escritura diz: ora pois, já que Cristo padeceu na carne, armai-vos, é igual. Porque aquele que padeceu na carne já cessou do pecado. Muitos dizem: porque Jesus sofreu na carne, também nós devemos sofrer aflições, perseguições, enfermidades, tribulações e por aí. Mas não é isso que Pedro está aqui a querer dizer. Isto está muito longe da verdade. O que Pedro está a dizer é: armai-vos deste pensamento. Deste pensamento. Que pensamento? Que Cristo, na sua carne, já pagou o preço do pecado. Já pagou o preço do pecado. Pecado faz padecer. Desculpem. Pecado faz padecer. Pecado traz dor. Traz condenação, traz sofrimento, verdade ou não? Pecado traz isso, amém? Mas fujam então desse pecado, pois Jesus já pagou o preço pelo pecado. Já pagou o preço. Peçam a Deus, ajuda-me a sair deste pecado, ajuda-me a vencer esta minha tentação, este meu problema, ajuda-me. Os irmãos estão comigo? Em Gálatas 3:13, e eu gosto muito desta escritura, diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei. Vamos deixar ali. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Note, em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Amém? Cristo, amém, se fez maldição. E como é que Ele se fez maldição? Literalmente diz que Deus o fez enfermo. E esta é a escritura de Isaías, amém, 53, verso 10, que foi a escritura que Deus me deu revelação para a cura. Amém. Como é que ele se fez maldição? Literalmente, como eu disse, Deus o fez enfermo, porque diz: todavia foi da vontade do Senhor esmagá-lo, fazendo-o enfermar. Foi assim que Ele nos resgatou da maldição. Isaías 53, o verso 5 diz: mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, ou por causa do nosso pecado, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Foi assim que Jesus nos resgatou. Amém? Este castigo que Jesus sofreu para nos dar, foi um castigo para nos dar a paz. Foi uma vez por todas. Ele nunca mais vai fazer. Muitas pessoas dizem: oh Deus, vem e ajuda-me. Não, Ele já veio. Aprendam só a receber. Ele já fez tudo. Ele já pagou o preço. Ele já fez tudo. Amém? Este castigo foi uma vez por todas. Em João 3,16 diz que Deus não quer que ninguém pereça. João 3,16 diz que Ele enviou o Filho para que ninguém pereça. Deus não quer que ninguém vá para o inferno, amém? Deus não deixará ir para o inferno, mas aquele que prefere viver sem Deus, ele não pode fazer nada, amém? Deus diz: eis que ponho perante ti vida e morte, escolhe pois, escolhe quem? Escolhe Jesus e terás vida eterna comigo. É isso que Deus diz, mas muitos escolhem, preferem não escolher Jesus, não andar segundo a vontade de Deus, e depois a sua eternidade será uma eternidade longe de Deus, será uma eternidade no inferno. Quer acreditem ou não, existe o inferno. Amém? Há quem diga: se Deus permite isto é porque é da sua vontade. Não, não é da vontade de Deus que ninguém vá para o inferno. Adão e Eva pecaram, mas essa era a vontade de Deus? Não. Deus nunca quis que eles pecassem. Deus avisou. Deus mostrou a Adão qual era a sua vontade, mas depois foi decisão de Adão e de Eva, amém, tomarem aquela atitude de pecar, de desobediência. Deus permite o pecado, mas nunca é a favor dele. Deus permite a doença, mas essa não é a vontade de Deus. É consequência, doenças, enfermidades, malignas e não malignas. Amém? Todas elas são malignas, desculpa dizer assim. Todas elas procedem de desobediência a Deus. Em Salmos 107, verso 1 e o verso 2 diz assim:
Dai graças ao Senhor porque Ele é bom. O Rei, dai graças ao Senhor porque Ele é bom. E a sua misericórdia dura para... Ele é misericordioso sempre. Não é só hoje, ou não foi só ontem. É hoje e é sempre. Continuando, verso 2. Diga-nos os remidos do Senhor. Quem é que daqui é remido do Senhor? Nós todos, amém? Digam os remidos do Senhor. Os que Ele resgatou da mão do inimigo. O que é que nós devemos dizer? Eu fui remido, eu fui resgatado, fui lavado no sangue de Jesus. Amém? Declare isso. Você não está mais debaixo de nenhuma maldição. Amém? Jesus nos remiu das mãos do inimigo e nos resgatou da maldição da lei, como acabamos de ler em Gálatas 3:13. Vocês sabem que Deuteronômio 28, a partir do verso 1, fala de bênçãos e maldições. O pastor até há pouco tempo deu umas ministrações e falou sobre bênçãos e maldições. Amém? Deus fez provisão para as bênçãos e se guardarmos os seus mandamentos. Ele fez provisão de bênçãos, se guardarmos. E diz que elas nos alcançariam, que nós não iríamos poder fugir delas. Elas nos alcançariam, as bênçãos nos alcançariam. Mas se desobedecermos, será a maldição que virá a correr atrás de nós. É não ai de mim, não é? É não ai de mim. Leis foram estabelecidas para atos de obediência e atos de desobediência. Leis foram estabelecidas. A lei da desobediência vai ativar a maldição. Muitos querem distorcer a palavra de Deus e acusar Deus de injusto. Por exemplo, temos uma escritura em Números, amém, que muita gente acha que Deus foi injusto. Em Números 21, versos 5 e 6, diz assim: e o povo falou contra Deus. Nota, o povo falou contra quem? Deus. Cuidado, nunca fale contra Deus, amém? O povo falou contra Deus e contra Moisés. Nunca fale contra um escolhido de Deus. Se Deus pôs um pastor, colocou um servo na sua vida, nunca fale mal do servo de Deus, amém? Porque nos fizeste subir do Egito, para que morramos neste deserto onde não há pão nem água. E a nossa alma tem, note, fastio deste pão vil. Verso seguinte. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam o povo e morreram muitos do povo de Israel. Muita gente diz assim: vês, Deus não é um Deus de misericórdia, mandou. Primeiro, deixem que vos notem o seguinte: pão simboliza a palavra de Deus, assim como a água simboliza o Espírito de Deus. Na tradução original do hebraico, diz que eles desdenharam da provisão de Deus e deram por isso origem à desobediência, ao resultado da desobediência. Abriram a porta à maldição e foi a maldição que soltou as serpentes, não foi Deus. Deus estabeleceu a lei e porque eles desobedeceram, rebelaram-se, falaram contra Deus e falaram contra o seu servo, o que é que aconteceu? Deram origem que maldição começasse a funcionar. Desde que saíram do Egito, o povo vinha a escolher mais as coisas do Egito. Queriam as cebolas, o pepino, queriam aquelas coisas do Egito, as melancias. Sem elas, eles diziam que preferiam morrer. Preferiam morrer. Deus a suportá-los, a ajudá-los, a guiá-los. E eles diziam que preferiam morrer, preferiam ser escravos. Mas deixem que eu vos diga uma coisa: Deus jamais permitirá que esse desejo de voltarmos a ser escravos. Ele não quer que o seu povo venha a ser escravo novamente. Se a liberta, para serem livres. Só que eles podem abrir a porta para a maldição. E em Números 14, o verso 28, Deus então respondeu-lhes, por causa disto que eles falaram. Deus disse-lhes: pela minha vida, diz o Senhor, nota, pela minha vida, por minha vida, diz o Senhor, que como falaste
aos meus ouvidos, assim farei a vós. Ao falarem, eles abriram a porta, porque Deus já tinha instituído a lei e ele não podia voltar com aquilo que ele já tinha instituído. Então, eles falaram e assim teria que ser. Então, por isso, a morte veio. Amém? Provérbios 18, 21 diz assim: morte e vida estão no poder da língua, e aquele que a ama vai comer do seu fruto. Cuidado com aquilo que diz. Cuidado com aquilo que dizemos, porque aquilo que falamos, amém, vai produzir. Cuidado, amém? Se não formos religiosos, então veremos que Deus não foi responsável por esse acontecimento. A escolha foi do povo. O povo é que escolheu. Amém? O povo é que escolheu que as serpentes fossem soltas. Deus não é o nosso problema. Ele é a nossa resposta. Ele é a nossa solução. Ele reina e a sua palavra é verdadeira e se cumprirá. Deus não voltará atrás com aquilo que ele disse. Em Isaías 45, verso 23, e estou a terminar, diz assim: por mim mesmo, Deus falando, por mim mesmo tenho jurado, da minha boca saiu o que é justo, e a minha palavra não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo o joelho e jurará toda a língua. Amém? Note, tudo o que saiu da minha boca, toda a palavra de justiça jamais voltará para trás. Deus é um Deus justo, Deus é um Deus de fé e opera na vida daqueles que dão passos de fé. O que Deus falou se cumprirá, pois Ele se alegra em nos abençoar. Deus quer nos abençoar. Diga lá assim: Deus quer me abençoar. Deus tem prazer em nós. Amém? Ele tem prazer, Ele ama-nos, Ele quer o nosso melhor. E eu termino dizendo isto: o justo viverá da fé. E nós somos justos. Então o justo viverá da fé. A fé e viver em fé envolve correr riscos também. Envolve correr riscos. Às vezes, a gente fica assim: ai meu Deus, quando é que vai acontecer? Envolve correr riscos, ou não seria fé. Por isso, nestes dias em que vivemos, não podemos deixar de dar passos ousados, de correr riscos, de sair do barco, de exercer a nossa fé, de falar às montanhas. Temos que começar a falar montanhas. A gente vai dizer: agora vou falar aquela montanha, vai se remover. Você pode dizer assim: tem uma montanha em frente da sua janela. Vocês agora vão falar, a montanha vai remover. Cuidado. Não distorçam a palavra de Deus. Amém? Deus está a dizer: falem aos vossos problemas, às vossas dificuldades. Amém? Digam a eles que se movam. Amém? Não permitam que o inimigo vos roube a vossa identidade. Não permitam que o inimigo roube a vossa fé. Não permitam que o inimigo roube a vossa paz no lar. Não permitam. Repreenda, cancelem essas coisas. Amém? Tomem autoridade sobre isso. Amém? Porque fé move montanhas. Creiam nisso. Amém? Querido Pai, obrigado, Senhor Deus. Obrigado, Senhor, por essa palavra possa ter trazido alento, Senhor, para os teus filhos, não só os que estão aqui, mas os que possam mais tarde ouvir, Senhor, esta mensagem, Senhor. Dá força, Senhor, dá alento, dá coragem, Senhor, cada um de nós, Senhor. Nós sabemos que os dias são maus, Senhor, que há sempre coisas a se levantarem, problemas, dificuldades, tentações, Senhor Deus, Pai. Estamos rodeados de tantas coisas, Senhor Deus, Pai. Cada vez nós vemos mais coisas a levantarem, Senhor, à nossa volta, Senhor, a quererem, Senhor Deus, nos remover, Senhor Deus, de uma caminhada contigo, de um relacionamento contigo, Senhor, de uma fé ousada em Ti, Senhor. E nós pedimos, Senhor, ajuda-nos, protege-nos, Senhor. Oramos para a proteção do Teu sangue sobre nós, sobre os nossos familiares, sobre as nossas vidas, Senhor. Que nós possamos verdadeiramente, Senhor, aplicar a Tua palavra, Senhor, porque sabemos que a Tua palavra é espírito e é vida, Senhor. Senhor, que Jesus é a própria palavra, Senhor, e que essa palavra se cumprirá naquilo que está a ser enviada, Senhor, quando nós oramos, Senhor. Por isso, Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Faz de nós mesmo homens, mulheres, jovens e crianças ousados, destemidos, Senhor. Deus, toca, Senhor, no Teu povo, nessa nação, nas nações, Senhor Deus, Pai. Senhor, levanta um povo ousado e destemido, um povo, Senhor, Senhor, que faz maravilhas, Senhor Deus, Pai. Senhor Deus, um povo, Senhor Deus, que opere,
Senhor Deus, de acordo com a tua palavra, Senhor Deus, que impõe as mãos sobre os enfermos, Senhor, e eles sararão. Um povo, Senhor Deus, Pai, que faz discípulos, Senhor Deus, no nome de Jesus, Senhor. Oramos, Senhor, que almas sejam salvas, vidas sejam libertas, Senhor Deus, para a honra e glória do teu nome, Senhor Deus, Pai. Obrigado, Senhor Deus, Pai. Tu dizes, Senhor Deus, que sinais nos seguiriam, Senhor. Muito obrigado, Senhor, que sinais vão nos seguir, vão seguir esta igreja, vão seguir o teu povo, vão seguir os teus filhos, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, para a honra e glória do teu nome. Todos dizem amém. Ou na bênção de Deus, cá voltaremos, estaremos cá no domingo novamente. Amém. Uma semana, o resto de semana de paz. Se precisarem de oração, estamos aqui, está bem? Aleluia.